Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui, firme e forte aí na maratona para encerrarmos o PET volume 6. Hoje será a nossa quarta e última semana de aula de estudo das equações de segundo grau incompletas. E só relembrando que para você que ainda tem dúvidas com relação a esse conteúdo ou qualquer outro tipo de dúvida referente às aulas anteriores, tá, pessoal? Contate o professor Frank ou a mim. Coloque a sua dúvida lá no Google Sala de Aula, que nós vamos poder te ajudar e talvez esta seja também a dúvida de outros. Por isso é importante explicitarmos as nossas dúvidas. Então não guarde a sua dúvida para você, compartilhe conosco. Hoje a nossa aula será um pouco mais light, digamos assim. Nós não vamos de teoria, nós vamos de resolução de exercícios. Mas antes, nós vamos dar uma breve revisada em alguns conceitos importantes e em seguida partimos para a resolução de exercícios. Então, bora lá! O nosso estudo desta semana basicamente será relembrar então alguns dos conceitos das aulas anteriores que trata sobre as equações de segundo grau do tipo incompletas e depois vamos partir para a parte prática de resolução de exercícios. Então, só relembrando das últimas aulas, nós falamos sobre as equações quadráticas ou equação polinomial de segundo grau. Isso mesmo. E aí, qual é o formato dessa equação? Ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c sempre serão números reais e a sempre será um número diferente de zero. Nós vimos que existem dois tipos de equação polinomial do segundo grau: as do tipo completa, que tem esse formato aqui, e as do tipo incompleta, que é a nossa referência de estudo. Então, como são essas equações do segundo grau do tipo incompletas? Elas podem assumir o formato ax ao quadrado mais bx igual a zero, e aí, neste caso, c será igual a zero. Ou elas podem assumir o formato ax ao quadrado mais c igual a zero, e aí, neste caso, b é que será igual a zero. Ou então, ela pode assumir o simples formato de ax ao quadrado igual a zero. E, neste caso, tanto b quanto c serão iguais a zero. Em seguida, sobre as equações quadráticas, nós vimos um pouco da fatoração de polinômios, porque não tem como aprender as equações quadráticas sem aprendermos a fatorar essas equações, esses polinômios. E aí, nós vimos dois tipos de fatoração de polinômios. O primeiro é a fatoração colocando um fator comum em evidência. E o segundo tipo de fatoração é fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Bom, na fatoração de um trinômio quadrado perfeito, só relembrando aí da última aula, para refrescar um pouquinho a memória, nós vimos que ela é do tipo a mais ou menos b ao quadrado, e isso sempre será igual a quadrado mais ou menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Fica muito confuso a gente ir falando, né? Assim. Mas é muito simples, basta a gente pensar o seguinte, que neste caso de fatoração de um trinômio quadrado perfeito, a regra é: o quadrado da soma de dois termos sempre será igual ao quadrado do primeiro termo mais ou menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Agora, gente, nós vamos partir para as atividades, isso mesmo. Então, se você não fez nenhuma atividade,
Ah, que feiura, hein? Era a tarefa da semana. Agora nós vamos para a correção dessas atividades. Então, para você que fez, bora lá, eu tenho certeza que você acertou tudo. No enunciado da primeira questão, nós temos o seguinte: o quadrado da minha idade, isso é aí um probleminha, tá, gente? Então, ele diz o seguinte: o quadrado da minha idade é 144. A diferença entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é 5 anos. Considerando x a minha idade e y a idade do meu irmão mais novo, escreva as expressões algébricas que descrevem as relações apresentadas anteriormente e determine a minha idade e a idade do meu irmão mais novo. Bom, aí ele está dizendo o seguinte, que a minha idade é x. Ele chamou de x a minha idade, porque até então eu não sei qual é a minha idade. Mas ele diz o seguinte, que o quadrado da minha idade é 144. Se a minha idade é x, o quadrado de x, então, neste caso, é 144. E aí ele disse também que y é a idade do meu irmão. Ele não sabe qual é a idade do meu irmão. Eu sei que ele é mais novo. E ele disse também que a diferença das nossas idades, minha e a do meu irmão, é de 5 anos, exatamente. E aí, agora, ele pede para que nós descrevemos as expressões algébricas que representam, né, essas relações. E essas são justamente as expressões algébricas. X ao quadrado igual a 144 para representar a minha idade. E x menos y igual a 5 para representar a diferença entre a minha idade e a idade do meu irmão. E agora, para nós encontrarmos os valores de x e y é muito fácil, né? Basta resolver as equações para encontrar esses valores. Então, vamos lá. X ao quadrado igual a 144. O que nós vimos nas aulas anteriores? Que a operação inversa da potência é a radiciação. Então, se x ao quadrado é igual a 144, eu posso dizer que x é a raiz de 144. E neste caso, qual é a raiz de 144? Muito simples. A raiz de 144 é 12. Portanto, a minha idade é 12 anos. Olha que fácil, gente. Agora, ele pede para encontrar a idade do meu irmão, que é Y. Mas eu sei que a diferença da nossa idade é de 5 anos. Então, se eu substituir o valor da minha idade, que é x, nesta equação da diferença das nossas idades, eu vou encontrar qual é a idade do meu irmão, certo? Então, bora lá. X menos y igual a 5. X eu já encontrei, ele vale 12, é respectivo à minha idade. Então, 12 menos y vai ser igual a 5. Para isolarmos o y, bastaria passar o 12 para o outro lado da igualdade como menos 12. Então, teremos que menos y é igual a 5 menos 12. E aí, resolvendo isso, teríamos que menos y é igual a menos 7, porque 5 menos 12 é menos 7. E aí, eu não posso ter um valor de idade negativo. Ah, eu tenho menos 7 anos. Isso não existe. Portanto, nós precisamos multiplicar toda essa linha por menos 1. Fazendo isso, nós vamos ter que y será igual a 7. E aí, toda a linha vai ficar positiva. Então, o y vai ficar positivo e 7 também. E aí, eu terei y igual a 7. Encontrei a idade do meu irmão. A idade do meu irmão é 7 anos. E realmente, se nós formos validar esses valores encontrados, ele diz que a diferença entre as nossas idades é de 5 anos. Então, se eu fizer 12 menos 7, eu encontrarei 5 anos de diferença.
No enunciado da questão 2, nós temos o seguinte: a área de uma praça retangular é 75 metros quadrados. Qual a medida do comprimento dessa praça, sabendo que o lado menor mede 5 metros? Bom, muito simples. A área é 75 metros quadrados, a área dessa praça, certo? E ele disse que o lado menor, né, que vamos chamar de largura, é igual a 5 metros de comprimento. E aí ele quer saber qual é a medida do comprimento dessa praça. Como nós não sabemos, vamos chamar o comprimento de x? Isso aí. E aí, da formulinha de cálculo de área do retângulo, porque essa praça ela tem o formato retangular, nós vimos que a área é dada por comprimento vezes largura. Portanto, neste caso, a área será comprimento x multiplicado pela largura 5. E aí nós já temos o valor da área que foi dado, que é 75 metros quadrados. Portanto, 75 é igual a x que multiplica 5. E aí, para isolarmos o x e encontrarmos o seu valor, bastaria nós passarmos o 5 para o outro lado da igualdade, dividindo o 75. E teríamos x igual a 75 dividido por 5. X, portanto, seria 15. E é isso, o comprimento da praça que eu estou procurando é x igual a 15 metros. Depois, no enunciado da terceira questão, ele diz o seguinte: o número do calçado do meu irmão é 3 a mais do que o do meu pai. O número do meu calçado é 35 e o número do calçado do meu pai é 4 a mais do que o meu. Considerando x, o número do calçado do meu pai, e y, o número do calçado do meu irmão, escreva as expressões algébricas e calcule o valor de x e de y. Essa parece um pouquinho complicada, mas não é. Basta ter atenção na hora de resolver. Então, ele diz que o número do calçado do meu pai, ele é 3 a mais, ele é 4 a mais do que o meu. Ou seja, ele não diz qual é o número do calçado do meu pai, porque a princípio nós não sabemos. Então, nós vamos chamar de x o número do calçado do meu pai. E o número do calçado do meu irmão, ele diz que é 3 a mais do que o número do calçado do meu pai. Portanto, nós não sabemos qual é o número do calçado do meu irmão. E nós vamos chamá-lo, então, de y, para facilitar a nossa vida. E aí ele diz o seguinte, que o número do meu calçado é 35. Então, já que eu sei qual é o número do meu calçado e ele é 35, vamos ver qual que é o número do calçado do meu pai, que é 4 a mais do que o meu. Eu chamei o número do calçado do meu pai de x e, portanto, ele é 35 mais 4, segundo a expressão, segundo o que está escrito aqui para nós. Portanto, o número do calçado do meu pai será 39, certo? E aí, nós temos que x será igual a 39, ok? O número do calçado do meu pai é igual a x igual a 39. E ele diz que o número do calçado do meu irmão, que nós chamamos de y, é 3 a mais do que o número do calçado do meu pai. Então, é x mais 3. E nós encontramos qual é o número do calçado do meu pai. Acabamos de encontrar, é x igual a 39. Então, nós vamos substituir o valor de x na expressão y igual a x mais 3. E teremos, então, que o número do calçado do meu irmão é y igual a 39 mais 3, que dá 42. Portanto, nós encontramos os valores de x e y.
x neste caso será 39 e y será 42. O número do calçado do meu pai será, então, 39, e o número do calçado do meu irmão será, portanto, 42. Na quarta e última questão, ele diz o seguinte: um lote retangular possui 300 metros quadrados de área. Sabe-se que o comprimento desse lote é igual ao triplo de sua largura. Quanto mede o perímetro desse lote? Então, a área desse lote, que é um lote retangular, é de 300 metros quadrados. Ele disse que o comprimento desse lote é igual ao triplo de sua largura, mas nós não sabemos qual é o valor do comprimento e nem da largura. Vamos chamar, então, o comprimento de x e a largura de y para facilitar a nossa vida. Ele disse que o comprimento do lote é 3 vezes a largura, é o triplo da largura. Então, podemos dizer que o comprimento x é igual a 3 vezes a largura y, certo? E aí, ele pede o perímetro desse lote. Nós sabemos que o perímetro de uma figura como essa, retangular, ou de qualquer outra figura, é a soma dos lados da figura. Portanto, como nós sabemos que o comprimento é x e a largura é y, o perímetro será x mais y mais y. Super fácil. E aí, nós podemos simplificar o perímetro como 2x mais 2y. E aí, nós temos o seguinte: se a área é dada por x vezes y, neste caso, que é as medidas dos lados do retângulo, basta nós substituirmos o valor de área. A área nós temos que é 300 metros quadrados. Então, 300 é igual a x que multiplica y. Mas nós temos que observar uma coisa importante, que x é 3y. Ele disse isso lá no começo, que o comprimento é o triplo da largura. Portanto, nós não podemos esquecer desse detalhe. X é igual a 3y. E aí, nós substituímos o valor de x aí nessa expressão. E teremos 300 igual a 3y, que é igual a x, que multiplica y. E aí, fica fácil. 300 vai ser, portanto, 3y vezes y, 3y ao quadrado. E aí, só para melhorar aí essa equação, nós vamos trocar os lados, mas vai ficar da mesma forma. Isso é a mesma coisa que 3y igual a 300. Nós só trocamos os lados, tá, gente? E aí, para nós isolarmos o y, o que precisamos fazer? Passar o 3 para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, nós temos que y ao quadrado será 300 dividido por 3. E isso é a mesma coisa que y ao quadrado igual a 100. E aí, o que nós sabemos? Que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Portanto, y será igual a raiz de 100. E y, neste caso, será igual a 10. Portanto, a largura do lote é 10 metros, certo? E aí, agora nós precisamos encontrar o comprimento, que é o valor de x. Ele disse que x é igual a 3 vezes y, não disse? Então, basta nós substituirmos o valor de y igual a 10, que nós acabamos de encontrar. Então, se o comprimento é x igual a 3y, x será igual a 3 vezes 10. E aí, o comprimento x será igual a 30 metros. Bom, pessoal, essa foi a nossa última videoaula do PET volume 6. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre as equações do segundo grau do tipo incompleta. Vocês verão melhor as equações do segundo grau em outro momento do tipo completa, tá? E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês.
Até a próxima semana e fiquem atentos aí às medidas de prevenção ao coronavírus.